Hoje a gente vai mergulhar numa emoção que todo mundo conhece bem, mas por um ângulo totalmente diferente. E se o medo não fosse um inimigo para ser vencido, mas na verdade uma estratégia para ser compreendida? Vamos explorar essa ideia juntos? Pois é, normalmente a gente pensa no medo como algo que paralisa, sabe? Aquela voz que diz pra gente recuar. A percepção mais comum é essa mesma. O medo é um obstáculo, uma barreira entre nós e nossos objetivos. Mas e se essa for só uma parte da verdade? E se em vez de ficar lutando contra o medo, a gente pudesse, sei lá, entender o que ele quer dizer? E se a função original dele for muito mais inteligente do que a gente imagina? Fica a pergunta: e se essa visão de obstáculo for só metade da história? Ok, primeiro vamos dar uma olhada nessa visão mais tradicional, aquela que a gente já conhece de cor. Nessa perspectiva, o medo é tipo o vilão da nossa história, né? É aquela força que impede a gente de pedir um aumento, de começar um projeto novo ou de ter aquela conversa difícil, mas necessária. É como se fosse uma falha no sistema que precisa ser consertada. Certo, agora vamos virar essa ideia de cabeça para baixo. Chegamos no ponto central da nossa análise de hoje. Porque, olha só, antes de ser um obstáculo, o medo tinha uma função primordial: garantir a nossa sobrevivência. Era a estratégia que dizia pra gente se esconder do predador. E vamos combinar, foi uma estratégia que funcionou por milênios. Então, o ponto crucial é este aqui. O medo não é um erro, é uma adaptação, é um mecanismo de proteção incrivelmente sofisticado, desenvolvido para nos manter em segurança. Não é uma falha, de jeito nenhum, é uma funcionalidade. Dá para pensar nisso como o sistema de segurança original da humanidade. Ele era o nosso alarme que antecipava perigos reais, nos impedia de entrar em roubadas em situações arriscadas e, no fim das contas, preservava nossa integridade física e emocional. Era uma estratégia francamente brilhante. Só que, como toda estratégia, ela pode ficar obsoleta. E isso nos leva à grande questão: quando é que esse sistema de proteção começa a trabalhar contra a gente? E aqui está o problema no mundo de hoje. O nosso sistema de alarme que foi projetado para reagir a um leão na savana, agora dispara para uma apresentação no trabalho ou para um primeiro encontro. Ele começa a reagir a perigos imaginados com a mesma intensidade que reagiria a um perigo real. Isso aparece de formas bem familiares para todo mundo. A gente evita aquela conversa que poderia resolver um conflito. Adia uma decisão importante por medo do que pode acontecer. Ou pior ainda, a gente fica preso em empregos ou relacionamentos que já não servem mais só porque o desconhecido parece assustador demais. O medo deixa de proteger e passa a limitar nossa transformação. Esse processo de generalização acontece em 4 passos bem claros. Primeiro, tem uma experiência que causa dor ou risco. Logo em seguida vem o aprendizado. O cérebro anota aquilo, opa, isso aqui é perigoso. O passo-chave é o terceiro, a generalização. O medo começa a aplicar essa proteção a qualquer cenário que pareça, mesmo que de longe semelhante. E qual o resultado? A gente até evita o risco, sim, mas de quebra a gente bloqueia a nossa própria transformação. Então, se lutar contra o medo não resolve, o que a gente faz? A proposta aqui é uma mudança radical de abordagem. Em vez de combate, diálogo. A chave aqui é a curiosidade. É tratar o medo não como um inimigo que precisa ser silenciado, mas como um mensageiro. Um mensageiro que talvez tenha uma informação importante, mesmo que ela esteja um pouco desatualizada. A primeira pergunta a se fazer para esse medo é: ei, de onde você vem? Qual foi a experiência lá no passado que te ensinou essa reação? Isso já transforma o processo todo numa investigação, não num confronto. A segunda pergunta, essa é talvez a mais importante de todas. O que você está tentando proteger? Porque, no fundo, o medo sempre está tentando preservar alguma coisa. Nossa segurança, nosso senso de pertencimento, nossa autoestima. Entender isso muda o jogo. E, por último, a pergunta de checagem, a prova real. Essa sua proteção ainda faz sentido hoje? A ameaça que você enxerga ainda é real? É nesse momento que a gente consegue, quem sabe, atualizar o sistema. E essa jornada de diálogo nos leva à distinção final, que é a mais poderosa de todas. Aqui a gente vê essa diferença bem claramente. De um lado, os medos necessários, aquele alerta para um perigo real, a resposta ao presente que preserva a vida, é o medo que nos protege. Do outro lado, os medos por hábito, pura repetição de padrões antigos, ecos do passado que só servem para criar resistência à mudança, é o medo que nos aprisiona. E talvez a verdadeira definição de maturidade seja exatamente essa. Não é a ausência de medo, mas sim a sabedoria para discernir quando ele está nos protegendo de um perigo de verdade e quando está só nos impedindo de viver
plenamente. E vamos terminar com essa reflexão. O medo é o guardião do que a gente já conhece, do nosso status quo. Mas se a gente dá a ele poder absoluto, ele se torna uma muralha, impedindo tudo aquilo que a gente ainda poderia se tornar. A questão que fica é: qual voz estamos escolhendo ouvir?